Boa noite a todos, a todas. É um grande prazer começar o trabalho com vocês. Eu tenho tido contato com alguns dos materiais que vocês já produziram nas discussões. Estou começando a me inteirar do processo, mas quero, antes de mais nada, parabenizar a todos, porque o processo conduzido por esse grupo de currículo, com a ajuda de vocês, me parece que está sendo muito rico por respeitar as diversas opiniões e por tentar trazer, valorizar o papel do professor nessas escolhas que se referem a currículo. A fala de hoje que eu vou fazer com vocês, ela vai se dividir em dois pontos principais. Primeiro eu quero falar um pouquinho das diferentes concepções de currículo, como é que a gente entende currículo, tanto no dia a dia da escola, como é que esse termo nos aparece, como as definições mais teóricas sobre o campo. Então não vou ficar traçando nenhum panorama teórico sobre isso, mas só para que vocês percebam como tem muitas concepções diferentes de currículo. E já que estamos falando de currículo, fazendo todo um conjunto de escolhas para compor esse currículo de EJA aqui de Santo André, é preciso que a gente defina com que concepção de currículo a gente vai trabalhar. Então, acho que esse é o principal objetivo hoje, é que a gente comece a discutir qual concepção de currículo a gente está usando. E a concepção que eu vou trazer, ela é bastante complexa e ela dá uma ideia das muitas dimensões que estão envolvidas na definição do que é currículo. E o outro ponto que eu quero destacar é o ponto do conhecimento escolar, da constituição do conhecimento que se dá na escola, na relação entre professor, aluno e conhecimento. Mas o meu destaque é para o papel do professor. Era isso que eu gostaria de discutir com mais veemência hoje com vocês. Quer dizer, o que cabe ao professor, como é que é esse trabalho que ele faz, e aí nesse momento eu vou retomar algumas ideias do texto que vocês leram do Michael Young, da entrevista com ele, sobre especialmente dois pontos. O que ele fala da distinção entre currículo e pedagogia, que é uma coisa bastante polêmica na fala dele, mas que a gente pode tirar bons elementos aí para a conversa que está sendo feita aqui, e a questão do conhecimento poderoso, porque ela é muito central para essa discussão toda que vocês vão fazer com os assessores e, com todo o grupo, né? Pensar, afinal de contas, o que é essencial, que não pode ser negado a quem passa pela escola, tá bem? Quero deixar aberta a palavra para vocês, não tem necessidade de esperar até o final da minha fala para perguntar. Se tiver qualquer dúvida, qualquer incômodo com o que eu disser, por favor, levanta a mão e a gente já conversa na hora, tá bem? Bom, então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre a definição ou as definições de currículo é que na própria escola a gente vê que a palavra currículo ela é usada com muitas concepções diferentes. Uma delas é currículo como sendo o documento que vem da esfera central, ou o documento que vem do nível federal, como, por exemplo, os PCNs, né? Ou o documento da esfera estadual ou da esfera municipal, e a gente chama isso de currículo. Currículo da rede municipal de Santo André, currículo, enfim, do ensino básico brasileiro. A gente chama isso de currículo. Por outro lado, a gente também chama de currículo aquelas grandes listas de conteúdos a serem trabalhados por bimestre ou por semestre. A lista também a gente chama de currículo. E tem uma maneira de pensar currículo que é achar que tudo o que acontece na escola é currículo. Qualquer atividade, qualquer situação é considerada currículo também. Todas essas maneiras de ver, elas fazem parte do que é o currículo. E aí é que eu gostaria de defender uma perspectiva daqui a pouco com vocês. Mas quando a gente olha para um elemento só desse, seja o documento oficial, seja a sala de aula, isoladamente, a gente tem um pedaço só do que é o currículo. O currículo mesmo não é só o documento e nem é só o que está na sala de aula. Ele é o conjunto de uma série de ações de vários agentes, inclusive e muito centralmente o professor. Então, essa é uma primeira ideia para a gente ter. Falou de currículo, procura entender com que concepção isso está sendo falado. Às vezes é só um documento, às vezes dá a ideia dessa complexidade toda. Vamos pensar aqui, quando a gente estiver pensando em currículo, que nós estamos fazendo o processo de construção de um documento. Mas que nós entendemos que o documento não é o currículo.
O documento é parte do currículo, uma parte importante, mas a gente sabe que isso vai se transformar em materiais que o professor vai usar, vai se transformar na maneira como a escola vai organizar isso, vai se transformar na prática do professor, naquilo que ele escolhe para fazer diante da turma real que ele tem na frente dele, tá certo? Então, isso não é problema, né? Às vezes a gente fala como se isso fosse uma perda. Ah, e o documento está tão lindo, tem que ser exatamente assim dentro da sala de aula. Não. O documento está fora da esfera da realidade. O documento ele se refere aos nossos princípios, ao que nós gostaríamos de fazer, a nossa carta de intenções, o que a gente acredita, o que a gente seleciona para chegar na meta que a gente acredita que tem que ser atingida. Agora, na realidade, quando você tem alunos reais, com dificuldades reais, com uma estrutura escolar às vezes que não te ajuda, com materiais que não são adequados, o que está na carta de intenção não é possível de ser realizado, mas a gente realiza outra coisa. E essa outra coisa é currículo tanto quanto o documento, tá certo? Agora, isso também não quer dizer que o documento não tem valor nenhum, então. Para que nós estamos construindo um documento? Para guardar na gaveta? Não. O documento é importantíssimo. A gente precisa dele porque ali está dito quais são as nossas escolhas. O que é que a gente escolheu como o plano formativo, quem a gente quer formar, por meio de que conhecimentos a gente quer formar esse cidadão. Então, é importante porque ao longo de todo o processo, a gente precisa buscar coerência entre o que faz e o plano. O plano não é para ficar na gaveta, o plano é para a gente considerar como parte da nossa realidade. Mas parte, não algo que te engessa, mas algo que te abre possibilidades. Por isso a importância dele ser discutido com todo mundo, como está sendo discutido aqui. Por isso a importância dos estudantes serem ouvidos, dos professores serem ouvidos, da gente parar e pensar, afinal, o que é importante para aprender na escola, tá certo? Só que antes da gente definir o que é importante aprender na escola, tem uma decisão central, que é inicial, ela é primeira, ela é anterior à discussão de quais conhecimentos, que é para que serve a escola. Para que a gente quer a escola? Qual a função dessa instituição? E acho que aí a gente podia parar um pouquinho para conversar sobre isso, porque isso é muito central. A partir daí é que a gente define que currículo vai ser. Para que escola, gente? Quando a gente fala, a escola é lugar de ser feliz, por exemplo. Eu concordo, ninguém vai para a escola para ser infeliz. Só que qualquer instituição, teoricamente, visa o bem-estar das pessoas. Não é? A gente quer o bem-estar das pessoas em qualquer instituição. Então não é específico da escola, certo? É da sociedade que a gente pretende que seja democrática, justa e tudo mais. O que é específico mesmo da escola é conferir acesso a um conhecimento que para a maioria das pessoas não é acessível em outro lugar que não seja a escola. Para a grande maioria da nossa população, esse conhecimento só vai estar disponibilizado na escola. Se não estiver aqui, não vai estar em outro lugar. Daí a responsabilidade da escola ser mesmo a representante, como a colega falou, de um lote de conhecimentos legitimado, que a gente fala, isto aqui foi construído pela humanidade e você que chegou agora, ou você que está começando agora a estudar, tem direito a ter acesso a isso. Agora, é lindo isso, só que essa conversa é muito complicada, porque a gente não pode ensinar tudo na escola, certo? Nem tudo que foi produzido pela humanidade vai caber no currículo escolar. Resultado, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que dizer isso sim, isso não, isso sim, isso não. Seria muito lindo se essa escolha do isso sim, isso não fosse baseada só no valor do conhecimento, né? É o melhor conhecimento. Só que não é bem assim. A gente tem muitos interesses envolvidos nessa escolha, né? Eu posso, para um determinado público, escolher conhecimentos que vão limitar o horizonte dessas pessoas àquilo que elas já têm ali no seu dia a dia. Elas vão se inserir no trabalho mais próximo, vão ter um horizonte bem curtinho, não vão visualizar coisas muito distantes do seu dia a dia. Para outros, eu vou ter um horizonte bem mais amplo, outras possibilidades. Por que isso?
Porque a gente não vive numa sociedade justa. Então, a escolha tem muitos problemas. Tem determinados conhecimentos que nunca entram no currículo escolar. Tem determinados conhecimentos que a gente só tem acesso depois de muita briga de movimentos sociais, que vão conseguir colocar na lei primeiro, né, como a Lei 10.639 da cultura africana e afro-brasileira, ou a 11.645 que traz a cultura indígena também. O que essas leis fazem? O que elas trazem para a lei, para a LDB, artigos que vão dizer tem que estar no conhecimento, na cultura e no currículo escolar, conhecimentos da cultura africana, afro-brasileira e indígena. A gente sabe que não está, né? A gente sabe que isso em alguns lugares está, em alguns lugares não chega nem perto, não está nem na formação dos professores direito isso, né? Então tem muitos problemas, mas isso não significa que não tem valor ter chegado na lei. Se não chega na lei, não entra nunca também. Só começa a aparecer num livro didático no momento em que tem uma lei exigindo isso. Só começa a ter concurso para professor que vai falar de cultura africana e afro-brasileira na universidade quando tem uma lei que obriga. E, no geral, as universidades deixam para mudar quando já acabou o limite, já não pode mais prorrogar, né? Então, tem muito interesse envolvido. A gente não pode ignorar que a escolha do currículo sempre vai silenciar algumas vozes, e são as vozes dos mais fracos, quem tem menos poder tem menos voz no currículo. Sempre vai ter voz distorcida, inclusive, né? Isso não é pouco comum. Algumas coisas de determinadas culturas são realmente distorcidas na escola, não é nem que elas não são tratadas, elas são tratadas de forma errada, né? E algumas outras são supervalorizadas. E quando você vai atrás de saber por que são supervalorizadas, nem sempre é porque o conhecimento é mais valioso do ponto de vista acadêmico. Não, mas porque tem outros interesses envolvidos. Então a conversa é muito complicada. Fazer escolha significa deixar algumas coisas de fora, incluir outras, e o resultado é sempre tenso, porque quem ficou de fora vai continuar lutando para entrar, e tem que ser assim mesmo. Quem entrou e não está satisfeito com o espaço que ocupa, vai continuar lutando para ampliar o seu espaço. Então, currículo é algo que não está nunca pronto. Isso é uma coisa importante para a gente saber também. O documento que está sendo construído, ele não é um documento para ser eterno, fixo, para a gente virar um monumento que nunca mais a gente vai mexer com ele. Não, ele é um equilíbrio instável. Tem coisa que vai ficar de fora e a gente precisa rever isso daqui a um tempo. Qualquer documento de currículo tem que ter espaço para ser revisto, para ser criticado, para ser avaliado, porque não dá para pôr tudo. E o que a gente põe, daqui a um ano a gente pode perceber que não é bom. A gente precisa incluir outras coisas, tirar algumas. E isso não é problema. Quando a gente tem consciência dessa instabilidade do currículo, a gente fica mais atento para o fato de que o que está no currículo está porque a gente escolheu. Agora, é preciso fazer escolha. O problema é, às vezes a gente fica com tanto medo de fazer escolha e deixar algumas coisas de fora, que a gente prefere não escolher. Ah, não, porque se eu escolher eu vou estar favorecendo alguém, algum grupo poderoso, então não quero fazer escolha. Isso também não é a melhor forma de pensar, porque educação é uma atividade intencional. A gente tem uma intenção quando educa alguém na escola. Se eu tenho uma intenção, eu tenho que escolher os conhecimentos que vão me ajudar a chegar nessa intenção. Senão é um trabalho caótico também, eu vou para qualquer lado, tá certo? Uma coisa que incomoda demais nessa conversa é pensar que existem conhecimentos que valem mais do que outros para a seleção. Por quê? Porque a gente vai falar assim, bom, qual que é o conhecimento que vale menos? Ah, é o conhecimento de senso comum, é o conhecimento do dia a dia, é o conhecimento da experiência cotidiana, e o conhecimento mais valioso é o conhecimento científico. Bom, tem algumas coisas aí para a gente pensar. Mais valioso tem que ser visto em função do que a gente diz que é a função da escola, certo? Na rua, o conhecimento que o aluno tem sobre o bairro dele, o vizinho, a maneira como a prefeitura ou o governo municipal atua, é fundamental, é o conhecimento mais valioso.
os caminhos que ele tem que fazer para chegar onde tem que chegar. Isso é o conhecimento que ele mais precisa. Mas na escola existe conhecimento que é mais valioso. E é mais valioso porque dá a possibilidade de você cumprir a função que você está dizendo que a escola tem que cumprir, que é poder olhar para o mundo de um outro ponto de vista, não aquele que você já tem no dia a dia. O que você já tem no dia a dia, você já tem, certo? Você precisa de elementos para poder olhar o mundo um pouco distanciado, estranhar esse mundo. A escola é lugar de estranhar o mundo. Senão, a gente aprende na escola que o mundo é o que é porque só pode ser assim e não poderia ser de outro jeito. E a gente só consegue entender que ele é o que é porque foi construído assim e não porque é natural. Não existe essa naturalização, é construída também, né? Essa ideia de que é porque só podia ser desse jeito. Não, é porque foram feitas escolhas desiguais, escolhas injustas, e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender porque alguns podem algumas coisas e outros não. E a escola é o lugar de estranhar. E a gente só consegue estranhar quando tem alguns elementos, alguns conhecimentos que o dia a dia não nos fornece. E esse é o papel que a escola tem que aceitar que ela precisa fazer. É para isso que ela existe. E especialmente a escola do mais pobre. Porque o mais pobre é o que menos chance tem de acessar esse conhecimento fora da escola. Se não for lá, se ele vai para uma escola que só vai reforçar o que ele já sabe, ou que vai querer simplesmente agradar e deixar ele sempre contente e não dar mais nada para ele, ele vai sair como ele entrou. Talvez com uma vida social mais interessante, com muitos amigos e tudo mais, mas não com aquilo que é específico da escola. E enquanto isso, tem algumas camadas da nossa população brasileira que colocam seus filhos em escolas onde eles vão ter acesso a esse conhecimento e vão conseguir olhar para esse mundo de outra forma. E isso vai nos mantendo em posições diferenciadas. É sempre o conhecimento mais esvaziado para a população que tem menos acesso em qualquer outro lugar que não seja a escola. Por isso a importância da gente fazer essa parada que vocês estão fazendo. É muito difícil olhar e falar o que é essencial. Né? Na matemática, o que é que uma pessoa não pode deixar de ter acesso para entender esse mundo onde ela vive? Na história, o que ela precisa para entender que esse mundo é uma construção, que poderia ser de outro jeito, né? Que é assim porque se escolheu desse jeito, que não é natural, que a gente pode pensar numa outra possibilidade. O que a gente precisa da geografia? O que a gente precisa da arte? O que a arte traz? Né? A literatura. Então, as escolhas de currículo, elas são muito marcadas por esse tipo de discussão, ou elas pelo menos deveriam ser marcadas por isso. Não é todo lugar que a gente consegue fazer essa conversa com o professor. Historicamente, o que a gente faz com o professor é trazer o documento pronto, entregar na mão dele e dizer, vai, faz, você é o executor. Você é o cara que tem que chegar na sala, pegar o plano e dizer, eu vou ensinar assim ou assado, eu vou pensar em método. Eu vou pensar em como ensinar. Eu poucas vezes posso parar para pensar por que eu ensino o que eu ensino. Por que isso e não outra coisa? Por que isso é importante para esse meu aluno que eu conheço, que eu estou vendo aqui que precisa de outras coisas? Tá certo? Então, essa conversa de currículo, ela é política, ela envolve formação de identidades nas pessoas, ela não é neutra, de jeito nenhum. Quando a gente escolhe o que vai compor um currículo, a gente está fazendo uma escolha política. Quando vocês definem os princípios aqui, o trabalho como princípio, isso é uma escolha política. E aí, tudo bem, se ela é um acordo, se é o que se acredita, é um acordo. E é um acordo que tem que ser visto como um acordo de agora, hoje faz sentido para nós. Isso hoje faz sentido para nós. Esses conhecimentos fazem sentido para nós e é com isso que nós vamos trabalhar. Agora, se a gente daqui a pouco perceber que precisa revisar isso, a gente volta e revisa. É para isso o currículo, não é para engessar, como geralmente acontece, né?